Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui e para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre esperança. É possível ter esperança num mundo onde se ouve falar tanto em guerras, violência, imoralidade e todas essas coisas que trazem perturbação para a nossa vida? Será que é possível nós viver, mesmo vivendo nesse mundo, nós termos esperança no nosso coração, vivermos com esperança nesse mundo? Eu vou provar para você, através da palavra de Deus, que é possível sim. É possível vivermos nesse mundo, mesmo no mundo caótico, é possível nós vivermos nesse mundo com esperança no coração, com o coração cheio de esperança. Mas antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós receber você aqui no nosso canal e convidamos você a se inscrever aqui, ativar as notificações, vai ali no sininho, clique em todas e deixe o seu like caso você goste então desse vídeo. Muito bem, esperança. Todos nós precisamos de esperança, não é verdade? Como nós precisamos de esperança? A gente precisa muito de esperança, né? A palavra de Deus nos diz o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós que somos crentes em Cristo, nós fomos regenerados em Cristo Jesus, diz o texto aqui. Ou seja, nós fomos gerados novamente. Regenerados significa isso, gerados novamente. E gerados para quê? Para vivermos essa viva esperança, como diz aqui o apóstolo Pedro, né? Então é uma transformação interior na nossa vida, que independe das circunstâncias que estão à nossa volta. Independe se o mundo está em guerra, independe se há violência, independe se as pessoas estão cada vez mais agressivas, se têm ciúmes, inveja de nós, querem nos derrubar, independe de tudo isso, porque é uma atitude interior que nos leva a encarar o mundo exterior com uma esperança viva. Então, através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós podemos experimentar isso. Mediante a morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos experimentar isso. Podemos experimentar essa viva esperança, mesmo enquanto nós vivemos esse mundo tão cheio de problemas, não é verdade? Pois bem, eu quero, para a gente poder entender e experimentar essa esperança viva que o apóstolo Pedro fala aqui, nós também temos que entender o seguinte: de onde vem essa esperança, né? Quem nos dá essa esperança? A palavra de Deus nos diz que o doador da esperança é o Senhor. É o nosso Deus, é o Senhor Jesus. É Ele quem nos dá a esperança. O salmista fala no Salmo 62, versículo 5, o seguinte, ó: somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Então, a nossa esperança vem de Deus. A nossa esperança não vem do mundo. A nossa esperança não vem dos remédios. A nossa esperança não vem dos médicos. A nossa esperança não vem dos políticos. A nossa esperança não vem do governo. A nossa esperança não vem dos bens materiais que nós temos, do dinheiro que nós temos. A nossa esperança vem do Senhor. O doador da esperança é o Senhor. Então, nós precisamos entender isso, porque isso vai nos ajudar a buscarmos essa viva esperança que independe das circunstâncias à nossa volta. Outro aspecto importante que nós precisamos entender é qual é o fundamento da nossa esperança. Tudo bem, você pode dizer, pastor, então tá, eu tenho que buscar isso do Senhor, né? Mas como que eu posso fundamentar essa minha esperança, né? Onde eu posso encontrar essa esperança? Onde está o fundamento, a base dessa esperança? O fundamento, meu irmão, a base dessa esperança é a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Né? Em primeiro lugar, Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim, ó: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, meu irmão. As Escrituras nos consolam e nos dão esperança. A palavra de Deus, ela nos enche de esperança. Como um agricultor,
né? Inclusive o apóstolo Paulo diz isso, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que o agricultor, ele joga a semente, ele planta a semente e ele espera, com esperança, que aquela semente venha germinar, venha crescer e venha dar frutos. Então, assim como o agricultor, nós também estamos nesse mundo aqui na espera, na esperança, vivendo na esperança que o Senhor nos dá. Então, a palavra de Deus, ela nos afirma isso, que nós podemos esperar com esperança. A palavra, aliás, a verdade, né, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos garante essa esperança. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então, a palavra da verdade do Evangelho nos traz esperança. Então, o fundamento da nossa esperança é a palavra de Deus. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Aliás, inclusive, até o significado da palavra evangelho significa boas notícias. E quando nós recebemos uma boa notícia, nós temos esperança, não é verdade? A esperança, né, que é Jesus, né, em nós, ou seja, a esperança que vem da palavra de Deus, essa esperança, essa presença de Jesus na nossa vida nos enche de esperança. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó, pois tu és a minha esperança. Não é esse, eu estou lendo aqui o Salmo 71. O Colossenses capítulo 1, versículo 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ele está falando aqui de um mistério, né? Esse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo habitando em nós, Cristo presente em nós, Ele que é a palavra viva, é o verbo vivo que se fez carne. Cristo habitando em nós, isso nos dá esperança. Então, o fundamento da nossa esperança é a palavra. Meu irmão e minha irmã, se você está desesperançoso, triste, abatido, eu quero convidar você a leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, abra a sua Bíblia e leia a palavra de Deus com o seguinte desejo, com a seguinte oração do seu coração: Senhor, fala comigo, meu Deus. Porque quando Deus fala conosco, nós nos enchemos de esperança, meu irmão e minha irmã. Você vê aqui nesses textos que eu acabei de ler que a palavra de Deus é o fundamento para a nossa esperança. Então leia, estude, medite na palavra de Deus, porque ela vai trazer esperança para você. Se você está se sentindo assim, triste, abatido, desanimado, busque essa esperança viva através da palavra de Deus. Agora, outro aspecto importante para nós entendermos aqui. Qual é o requisito para que nós mantenhamos essa esperança? Para que essa esperança continue em nós, habitando em nós? É a confiança. Nós precisamos confiar. É interessante que o Salmo 71, agora eu vou ler o Salmo 71, né? O versículo 5, ele diz assim, ó, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Esperança e confiança andam juntas. Esperança e confiança andam de mãos dadas. Jeremias, ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz isso lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7. E o apóstolo Paulo também, quando fala de Abraão, lembra que Abraão recebeu a promessa de que ele teria um filho, né? E ele recebeu essa promessa, ele já tinha 75 anos de idade. E já haviam se passado muito tempo e ele não tinha filhos. Mas ele creu no Senhor. E ele veio a ter um filho com 100 anos de idade. A sua esposa tinha 90 anos de idade. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele diz o seguinte, em Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Então, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ou seja, na esperança baseada nas circunstâncias, né? Nessa expectativa baseada nas circunstâncias, ou seja, ele era um homem idoso já, como ele poderia ter um filho? Então, as circunstâncias eram desfavoráveis, eram contrárias a ele, né? Então, contrariamente a essa circunstância, ele creu.
e ele esperou, né? Esperou, mesmo que as pessoas à sua volta dissessem coisas que para ele mostrassem que era impossível que ele pudesse ter um filho, mesmo que as circunstâncias, a sua esposa já sendo idosa, ele já sendo idoso, ele creu no Senhor. Então, a confiança é um requisito para essa esperança, né? E essa esperança, diz o apóstolo Paulo, ela vem da fé. Nós precisamos confiar. Confiar é ter fé. Se você confia, você tem esperança. Se você tem fé, você tem esperança. Então, meu irmão e minha irmã, não podemos ter esperança se nós não tivermos confiança no nosso Deus. Em Gálatas 5:5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A esperança da justiça que provém da fé. Então, nós precisamos confiar em Deus, né? Nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, né? Pois quem fez a promessa é fiel, diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então, quem não crê enquanto espera, espera sem esperança. Quem crê enquanto espera, espera com esperança. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos confiar. Assim como nós precisamos da palavra de Deus, que é o fundamento da nossa esperança, nós também podemos confiar. Nós precisamos confiar. Só que é interessante que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, quando eu transformo, eu mudo a minha busca, digamos assim, eu não busco esperança nas coisas desse mundo, eu busco esperança na palavra. A palavra de Deus, ela me enche de confiança, de fé, e essa fé me enche de esperança. Interessante isso, não é verdade? Então, nós podemos ter esperança quando nós buscamos na palavra, e a palavra nos enche de confiança, e essa confiança então se transforma em uma viva esperança, mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam desfavoráveis. Agora, o que dá sustentação para essa esperança? O que dá sustentação para essa esperança é a perseverança. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ser fortes e revigorar o nosso coração. É isso que diz lá o Salmo 31, versículo 24. Se nós queremos que essa esperança se sustente no nosso viver diário, nós precisamos então revigorar o nosso coração, né? O justo, diz Provérbios 14:32, o justo, ainda que ele morra, ele tem esperança. Mesmo morrendo, ele tem esperança. Então, essa esperança nós temos que buscar no Senhor, e a sustentação dessa esperança nós temos que buscar no Senhor. O profeta Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias e também o livro de Lamentações, ele escreveu o livro de Lamentações depois que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, saqueada, os muros derrubados, as casas incendiadas e inclusive o templo, que era digamos assim, o centro da adoração para os judeus na época do Antigo Testamento. O templo havia sido saqueado, havia sido destruído, havia sido queimado. E aí Jeremias escreve o livro de Lamentações. Então, se você lê o livro de Lamentações, leia o livro de Lamentações tendo isso em mente, que ele está olhando para Jerusalém destruída. Só que é interessante que quando ele escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Veja só, ele estava olhando para uma Jerusalém destruída, acabada. As pessoas tinham sido levadas cativas, prisioneiras. Ele não foi levado porque ele era um profeta do Senhor e Deus não permitiu que ele fosse levado através de uma intervenção ali sobre o general que estava comandando aquela invasão. Então ele não foi levado, mas ele ficou ali e ele viu a cidade destruída. Mas mesmo olhando para aquilo, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então nós precisamos perseverar na esperança. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque o diabo é o ladrão da esperança. O diabo quer roubar a sua esperança. E o que ele usa para roubar a sua esperança? As circunstâncias à sua volta. Ele começa a trabalhar nas circunstâncias à sua volta para que você perca a esperança.
Mas veja que Jeremias, ali, olhando para Jerusalém destruída, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, se você está diante de uma situação caótica, a sua família está vivendo um momento difícil, profissionalmente você está passando uma situação complicada, financeiramente a sua vida parece que não tem futuro, eu quero dizer para você: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Não olhe as circunstâncias da sua volta. Olhe para o passado e veja o que Deus fez na sua vida. Lembre das coisas que o Senhor fez. Lembre como Deus proveu as suas necessidades, como Deus supriu. Lembre dos milagres que Deus fez na sua vida, das intervenções que Deus fez na sua vida. Lembre, olhe para trás e traga à sua memória aquilo que pode dar esperança, porque isso vai sustentar a esperança mesmo diante das situações difíceis. Interessante também um outro aspecto aqui sobre essa questão da esperança, é que quando nós temos esperança, nós nos tornamos ousados. A ousadia vem, né? A esperança nos dá ousadia, por exemplo, para falar. Quando nós temos esperança, a gente fala, né? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,12 o seguinte: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Quem tem esperança é ousado, porque sabe em quem confia, meu irmão e minha irmã. Então, se você está desanimado, falta coragem, falta ousadia, é porque talvez esteja faltando essa esperança viva no seu coração. Então nós precisamos ter essa esperança viva. Agora, para isso, nós precisamos então buscar no Senhor isso, através da sua palavra, né? A palavra é o fundamento, né? Buscar isso no Senhor, né? Porque Ele é o doador da esperança, mas nós temos que buscar isso então no Senhor, através da sua palavra, e a sua palavra então vai nos trazer confiança, e essa confiança vai nos dar esperança, e essa esperança em nós vai nos dar então ousadia, né? Ousadia inclusive para enfrentar nem que seja até a morte, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ser ousados, nós vamos enfrentar sem medo, porque vamos estar com o nosso coração cheio de esperança. E nós precisamos ter essa esperança, né? E, inclusive, nós vamos falar para as pessoas dessa esperança. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz que nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós, né? Então, nós vamos falar porque as pessoas vão ver a nossa esperança e vão perguntar qual é a razão dessa esperança. E nós vamos falar, nós vamos ter ousadia para agir e para falar, né? E o resultado disso, esse é o último aspecto que eu quero falar aqui sobre a esperança, aquilo que a palavra de Deus nos diz, né, sobre a esperança. O resultado da esperança é a alegria, meu irmão e minha irmã. Quando nós temos esperança, nós vamos viver com alegria. O Salmo 146, versículo 5 diz que bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz é aquele cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. E Provérbios, capítulo 10, versículo 28, primeira parte do versículo diz que a esperança dos justos é alegria. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, ele diz: alegrai-vos na esperança. Meu irmão e minha irmã, se você tem essa esperança viva, você tem alegria. Muitas vezes nós estamos tristes, estamos chateados, desanimados, abatidos, porque nos falta essa esperança. A esperança que olha para frente e vê as coisas que Deus vai fazer. É isso que nós precisamos buscar, meu irmão e minha irmã. E eu quero terminar essa nossa reflexão aqui lendo o texto de Romanos capítulo 15, versículo 13, que é uma bênção de Deus. E eu quero terminar isso com essa bênção de Deus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. O texto diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba essa palavra de Deus. A esperança, ser cristão significa ter esperança, mesmo nesse mundo. Mesmo ouvindo notícias de morte, de destruição, de guerras, rumores de guerras, que aliás, na verdade, o Senhor Jesus previu que isso iria acontecer antes da sua vinda, né? Hoje se fala muito na Terceira Guerra Mundial, no conflito entre a Rússia e
A Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, agora esse conflito entre Israel e Irã, os Estados Unidos entrando no conflito, tudo isso, né? Tudo isso às vezes nos tira a expectativa em relação ao futuro, que é a esperança. Mas quando nós não olhamos para essas coisas à nossa volta, quando nós olhamos para Deus e buscamos no Senhor, que é o doador da esperança, buscamos no Senhor através da sua palavra, e essa palavra nos enche de confiança, e essa confiança nos enche de ousadia, nós vamos experimentar essa alegria de quem vive com esperança, mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam desfavoráveis, porque essa esperança, ela é uma viva esperança. Meu irmão e minha irmã, que você experimente, que você viva, que você conheça essa viva esperança que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like aqui e, muito importante também, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando renovar a sua esperança, que estão precisando dessa viva esperança. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.